A experiência fora do corpo ou desdobramento, né, é a saída do corpo para fora, né, a saída do espírito ou da alma para fora do corpo físico, também chamada out of body experience. Ela pode ser consciente ou inconsciente. Num dado momento, ela pode se tornar, por exemplo, consciente. O médium Antônio de Castro, como é descrito nos domínios da mediunidade, durante a tarefa mediúnica, ele se desdobra. Ele carrega consigo, né, pela exteriorização dos centros de força, ele carrega consigo um tanto de ectoplasma. E ele consegue ver a espiritualidade, consegue conversar com os espíritos e transmitir a mensagem para o seu corpo, né, conversando simplesmente com a entidade que está ao seu lado. É o que ocorre nos domínios da mediunidade. É interessantíssimo esse fenômeno, é misto esse fenômeno, anímico, espirítico. Porque primeiro ele tem a dissociação ou desarticulação das forças anímicas, os centros de força saem, se desarticulam, ele leva ectoplasma e quando ele chega em determinado lugar, ele começa a descrever o lugar onde está. E foi o que aconteceu também com quem? Com Swedenborg, né? Então, esse é um fenômeno anímico espirítico muito importante. Outros muitíssimo importantes e que eu analiso no meu livro, a despedida de Elisa, da velha irmã, que são avisos no limiar da morte. Isso são avisos, esses são avisos muito comuns, não é? Alguém que está beirando a morte nos últimos instantes se desloca numa velocidade vertiginosa, que é considerada instantânea, despede-se da pessoa, né? E volta e termina a desencarnação. É um fenômeno muito mais comum do que nós imaginamos, e o Ernesto Bozano foi um dos que mais estudou esse fenômeno de avisos no leito de morte. Então ela foi se despedir de Elisa, sua velha irmã. Elisa foi se despedir de sua velha irmã, conforme descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, que estava a dezenas de quilômetros de distância da sua casa, né? E quando chegou lá, não sabia como despertar a irmã, então, aproveitando-se do ectoplasma que levou, tocou, né, pancadas no leito da irmã, né? Falou assim, é a única maneira que eu tive de acordá-la, né? E a irmã imediatamente pensou, é Elisa, ela veio se despedir. E isso é muito comum quando há esses avisos. A pessoa sabe de quem se trata e que ela está morrendo. Esse é um fenômeno também importantíssimo, né, de bicorporeidade. Eurípides Barçanufo, ele era um médium de desdobramento extraordinário. Ele fundou o Colégio Allan Kardec em 1907, completou 100 anos agora, em janeiro deste ano, e ele era comum ele fazer partos desdobrado. As pessoas pensavam que ele tinha vindo visitar e era o corpo físico, era o corpo espiritual dele. Fazia partos, receitava, ajudava as pessoas, isso tudo de madrugada, né? Porque ele tinha um trabalho extraordinário na farmácia, né? E outra coisa maravilhosa que eu acho, ele deixava os alunos 10 ou 15 minutos fazendo uma prova ou algo assim, e ficava sentado lá na escrivania e deslocava-se. E como estava no período de guerra, de 1914 a 1918, ele se corporificava nos campos da Europa e se apresentava para a Cruz Vermelha. E todo mundo pensava que ele era um enfermeiro comum da Cruz Vermelha, e não era, né? Então ele ajudava a carregar os enfermos, os feridos, e contava. Quando ele voltava, os alunos todos já sabiam, tinham aquele respeito enorme por ele, né? Quando ele voltava,
Os alunos já sabiam que iam ter notícias. Aí ele contava tudo o que tinha acontecido nos campos de batalha e os alunos só iriam tomar conhecimento 15 dias depois, através dos jornais. E ele dizia que tinha muitos feridos, como é que tinha sido o auxílio dos médicos, dos enfermeiros, etc. E um fato muito interessante foi o desdobramento dele, vendo Vicente de Paulo, que era o seu guia e protetor, né, anunciando que ele desencarnaria naquele ano, né, 1918. E ele descreve para Dona Amália, que era sua secretária, né, ele descreve o mundo para onde ele foi, levado, guiado por Vicente de Paulo, né, e a escada, e que ele sabia se subisse até o final, ele transporia definitivamente os caminhos da Terra. Muito interessante a descrição nesse grande livro da Corina Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão. O passageiro que salva a tripulação de navio encalhado. E no fenômeno de bicorporeidade, nós costumamos trazer o fenômeno de Antônio de Pádua, de Santo Afonso de Liguori e também o de Eurípides Barçanufo. São almas alcandoradas, almas iluminadas, que têm esse fenômeno tão raro, mas tão belo, que é o de estar presente em duas cidades ao mesmo tempo, ou em dois locais ao mesmo tempo. Esta narração foi feita por Robert Dale Owen, um grande estudioso dos fenômenos paranormais, ao médico Dr. Pertwee, que escreveu um livro chamado Aparições Místicas, e descreve a viagem de um navio de passageiros que ia de Liverpool para São João do Novo Brunswick e encalhou na Terra Nova, em águas da Terra Nova. E acontece que a tripulação estava completamente desprotegida. Aconteceu então um fato muito interessante. Um dos passageiros, primeiramente vou contar o que sucedeu com a pessoa que o viu. Um imediato de um outro navio que ia também, que fazia esse roteiro um pouco mais afastado, ele estava trabalhando na sua cabine de imediato e o comandante do navio ficava na cabine ao lado. E o imediato, começou a falar, fazer os cálculos e viu, começou a comentar com ele esses dados da navegação. Quando ele olhou para a cabine ao lado, ele verificou que não era o comandante. Intrigado, ele foi até a cabine e deparou-se com uma pessoa completamente desconhecida, que o olhou assim e apontou para a Ardósia, onde ele tinha escrito algo. O imediato correu lá para cima e viu o comandante e disse: tem uma pessoa completamente estranha na sua cabine, lá onde o senhor deveria estar. E eu não sei quem é. Quando eles correram para ver de quem se tratava, não havia ninguém na cabine. Aí o imediato falou assim: vamos olhar a Ardósia, porque ele me apontou e disse que tinha escrito alguma coisa. E na Ardósia estava navega para noroeste. E ele falou: o que é que nós fazemos agora? Né? Aí o comandante disse: olha, nós não estamos tão longe das coordenadas aqui para noroeste, nós vamos até lá verificar o que aconteceu.
E eles navegaram até Noroeste e não foram muito longe e depararam com o navio encalhado. E quando eles subiram e tomaram conhecimento do assunto, que o navio não poderia prosseguir, e o pior, o navio, né, afundaria em poucas horas. E aí a tripulação viu chegar aqueles dois senhores, né, e eles disseram, não tem alguém aqui nesse navio que assim, e começou a descrever. Ah, tem sim, ele estava dormindo nessa hora que o senhor falou, ao meio-dia, mas ele estava dormindo tão profundamente que ninguém conseguiu acordar. E aí veio chegando, ele falou, o imediato falou, é esse que eu vi, né? Aí e foi interessante, porque quando ele voltou a si, o que estava dormindo, ele falou assim, o socorro virá. Ele acordou e falou, o socorro virá. E de fato, né, toda a população foi recolhida e eles foram salvos, o navio se perdeu. Mas eu cito esse caso, que está no livro do Aksakov, Animismo e Espiritismo, para que a gente veja que não são só os santos que têm o fenômeno de bicorporeidade, né? Bicorporeidade por quê? Porque esse passageiro foi visto no navio, estava dormindo, né? E foi visto no outro navio pedindo socorro. De modo que as coisas não são tão difíceis assim e ocorrem também em pessoas como a gente como a gente, assim, comum, né? Não os santos.